Uma salva de palmas aí. É uma honra ter o apóstolo Jairo aqui com a gente. O apóstolo Jairo já foi líder do apóstolo Michel, um cara, uma referência, um homem de Deus para nós aí. E hoje ele vai ministrar nossas vidas. Vamos orar pela vida dele. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Deus. Que tudo aquilo que ele preparou, Pai, que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, Pai, possa mudar as nossas vidas, possa transformar as nossas histórias, que nunca mais, Pai, sejamos o mesmo, Deus, a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos atrair a presença de Deus nesse lugar de forma tremenda. Levante suas mãos. Espírito Santo, nós estamos aqui praticamente 2 horas da madrugada, Espírito Santo. Nós estamos aqui. Que os céus estejam abertos, ou seja, continue abertos, para que aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós, com nós, assim seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava meio preocupado, porque uma gripe estava querendo me pegar, e eu lutando com essa gripe aqui, e a garganta um pouquinho rouca ainda. Então, eu falei assim, meu Deus, eu gosto de externar minha voz, de impostar minha voz. E amanhã eu também tenho um evento lá em São Paulo para fazer. E aí eu falei, como é que eu vou fazer, né? Mas o Espírito Santo sabe tudo. Amém, queridos? E quando o Gabriel falou para mim assim, apóstolo, dá para o senhor estar com a gente? Eu falei, claro, querido, é um prazer vir aqui nesse lugar. Primeira coisa é que eu amo esse apóstolo Michel. O apóstolo Michel é um menino que a gente tem um carinho muito grande por ele. Eu e minha esposa, nós amamos muito vocês, né? E a gente está sempre junto, está sempre perto, almoçamos junto hoje, né? Então é uma alegria para mim poder estar aqui. E os discípulos, né? Os discípulos desse ministério que nos trata com carinho, com amor, com honra. Então é um privilégio estar aqui com vocês. Espero que o Espírito Santo possa trabalhar aquilo que realmente Ele deu para mim fazer. O tema da minha mensagem é: homens falham, mas Deus permanece fiel. Esse tema tem um entendimento muito profundo em relação à consolidação, a discipulado. O texto base aqui, eu gostaria que usasse o ACF, a tradução ACF, tá, Jairo? Meu xará. Você é bonito, rapaz. Mas nós somos... Então eu queria colocar aqui, olha, eu queria esse tema aqui, Salmo 69, 20. Vamos ver o que diz ali. Salmo 69, 20. Esses dias atrás eu me deparei com esse salmo e o meu coração quis entender o que estava escrito aí. Davi, ele começa a dizer assim, no meio do salmo aqui, versículo 20, ele diz assim: afrontas me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém
que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Meu Deus, que fala difícil, que fala profunda de alguém que está angustiado. Davi foi um homem que teve muitos inimigos, teve muitas afrontas, teve muitas dificuldades, e nesse salmo ele chega a dizer que as afrontas quebraram o coração dele. Esse texto, vemos Davi externando o seu coração em relação à sua dor. Mas também esse texto, ele nos arremete, ele tem uma alusão profética sobre Jesus Cristo, sobre Cristo, que também passou por um sofrimento terrível, ou seja, onde ele foi desprezado, rejeitado, abandonado. Você sabia que o teu Senhor, aquele que você serve, aquele que você entregou o seu coração e você declarou que Ele é o teu Senhor e que você aceitou como aquele que é padrão de fé na sua vida, Ele foi completamente desprezado, rejeitado e abandonado. Isaías 53:3 vai dizer: assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Queridos, ele era chamado de homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Quando levaram Jesus, eu acho muito interessante isso aqui, eu creio que você já leu isso, você já sabe disso, mas quando levaram Jesus ao Gólgota, o lugar da crucificação, eles tinham ao pé da cruz uma substância, uma mistura de vinagre com mirra. Essa substância de vinagre com mirra era um anestésico, ou seja, era para amenizar a dor daqueles que iam ser crucificados. Então a pessoa, quando ia ser crucificada, ao pé da cruz eles davam numa esponja para tomar um pouco daquela mistura. Só que em Marcos 15:23 diz que Jesus não quis beber, ele não tomou, ele não bebeu essa mistura. E a pergunta é: por quê? E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Ele não queria ser amenizado na sua dor. E ele nem poderia ser amenizado na sua dor. Jesus, ele precisava de enfrentar todo o sofrimento de forma sóbria. Ele, para cumprir sua missão consciente. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que muitas dores que nós vivemos, muitas dores, nós temos aqui vários jovens, mas tem algumas pessoas um pouco mais de idade também, é uma mistura aqui de faixa etária. Mas tanto adolescente, jovem, como alguém um pouco mais de idade, todos nós já passamos por algum tipo de dor. Todos nós, sem exceção. Mas muitas dores, elas vêm não só por perca de algumas coisas, ou por uma perca de um bem, ou por uma enfermidade que a pessoa passou, mas as dores mais profundas,
elas vêm pela rejeição. As dores mais profundas, elas vêm pelo desprezo e pelo abandono. Essas são as dores que mais marcam a alma de uma pessoa. São dores que marcam a alma de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Essas três coisas, elas são terríveis, porque elas geram muitas decepções. Então, Davi aqui ele vai dizer: afrontas quebrantaram o meu coração. E ele diz que ele estava fraquíssimo por causa dessas questões. Ou seja, Davi está dizendo: a minha dor não é física, mas a minha dor é interior, a minha dor é emocional. Eu tenho uma dor que eu carrego aqui dentro de mim. Na psicologia moderna, essa dor causada por rejeição social, de desprezo, abandono, decepções, ela tem um nome, ela chama síndrome do coração partido. Você já viu alguém, quando vê uma cena muito complicada, uma cena difícil, uma cena que dá dó, ela fala assim: partiu meu coração. É algo que está dentro de nós, algo muito profundo, e que muitas vezes um consolador, ou seja, alguém que está sendo consolidado, ou alguém que está sendo discipulado, ou alguém que seja até um líder, carrega essas marcas. Todos nós passamos por essas marcas. Todos nós passamos por essas atitudes, por essas ações. Isso é um sentimento que todos carregam. Todos. Eu carreguei. Você carregou. E tem alguns que estão carregando ainda. Então, nós temos consolidadores. Nós temos discipuladores. Nós temos pessoas que nos amam. Mas há momentos na nossa vida, queridos, há momentos na nossa vida que a dor é tanta que parece que nós estamos sozinhos. Não adianta você externar o seu coração, parece que a dor não vai embora, parece que a dor não passa. Então, Davi continua no seu lamento. Ele vai dizer: esperei por alguém que tivesse compaixão. Davi estava procurando alguém que tivesse compaixão da situação dele. Muitas vezes nós temos esse sentimento e nós precisamos encontrar alguém que realmente entenda a nossa dor, alguém que talvez tenha passado pela mesma dor e compreenda essa dor, porque muitas vezes vamos consolidar uma pessoa ou vamos discipular uma pessoa, mas nós não conhecemos a dor dela. Não sabemos qual é a dor que ela está atravessando, não sabemos qual é a dor que ela está sentindo. Nós podemos orar por a pessoa, nós podemos dar orientação, nós podemos fazer tudo aquilo que a apóstola Simone ministrou aqui. Isso é bom, isso é necessário, mas tem muitas coisas que são mais profundas e que nós, mesmo como consolidadores, como discipuladores, nós não conseguimos alcançar e remover a dor que as pessoas estão passando. Davi era como essa pessoa. Ele procurou por alguém que tivesse compaixão desse momento de aflição. Ele procurou por consolidadores, mas não achou. Meu Deus, que situação complicada. Como fazer? Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Ele não encontrou uma pessoa à altura para entender a sua aflição, a sua dor. E por consoladores, mas não os achei. Esse sentimento é conhecido por todos nós. Nos momentos mais difíceis da vida, queridos, não há ninguém por perto. É uma sensação que nós temos, que parece que não tem ninguém. Você pode estar
rodeado de pessoas. Você pode estar rodeado por familiares. Você pode estar com os melhores amigos. Você pode estar com os melhores líderes. Mas você ainda está carregando essa dor. Deus quer nos ensinar algo poderoso nesse texto. Nós precisamos entender algo aqui, queridos. Que pessoas não podem nos curar. Pessoas não podem nos curar. Nós muitas vezes criamos uma expectativa muito grande no nosso líder. Criamos uma expectativa muito grande no nosso discipulador. Criamos uma expectativa muito grande no nosso consolidador. E muitas vezes vivemos essa dependência de pessoas. Mas o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos como líderes, como discipuladores e como consolidadores, é saber levar as pessoas a uma comunhão profunda, a uma comunhão de intimidade com aquele que é o verdadeiro Consolador, o Espírito Santo. Todo cristão, se ele não aprender a se aprofundar em intimidade com o Espírito Santo, ele não vai ser curado de dor nenhuma. A dor não vai desaparecer. Escute o que eu estou falando. Eu tenho 40 anos que eu ando com Jesus. Eu me converti no ano de 1987. O ano que vem, no comecinho do ano, faço 40 anos que eu ando com Jesus. Eu vim muito marcado. Eu participei de uma igreja que não tinha discipulado, que não tinha consolidação. Tinha bons pastores que pregavam muito bem a palavra de Deus, que eram homens que externavam amor ao evangelho, à palavra, mas não tinha essa questão de uma igreja de relacionamento, uma igreja de consolidação. É um privilégio estarmos em uma igreja que tem uma visão dessa. Podemos caminhar mais rápidos, podemos ser curados mais rápidos. Mas eu vivi dentro de um ministério desse por 13 anos. E eu tinha marcas dentro de mim, que eu esperava que o pastor fosse me curar. Mas não foi assim que aconteceu. Eu tive que aprender a entrar no meu secreto. Ei, Baracherica. Eu tive que aprender a entrar naquele lugar na onde eu tinha que externar o meu coração, externar a minha dor e falar abertamente com aquele que não me julgava, com aquele que não apontava o dedo para as minhas feridas, aquele que não me acusava de nada, mas aquele que estava para me ouvir e para me encorajar a mudar. Esse é o Espírito Santo. Esse é o nosso verdadeiro consolidador. Aquele que realmente veio para fazer o papel que homens não podem fazer. Homens podem nos ajudar bastante. Homens podem nos orientar, podem orar por nós, mas sempre direcionando para o caminho da solução.
porque já experimentaram isso. Hoje mesmo, o amigo da sauna, Serginho, ele me passou uma mensagem e uma foto, pedindo ajuda em oração, porque ia passar por uma cirurgia hoje. As pessoas confiam na gente. As pessoas confiam na gente. Então, o que eu faço? Eu vou encher ele de fé. Vou encorajar ele. Vou declarar aquilo que Deus realmente declara. Que ele vai correr tudo bem, a cirurgia vai ser um sucesso. Tal. E se um cara desse morre na cirurgia? Aí fica que nem aquele assunto que a Simone fala assim, que a gente promete coisas que Deus não prometeu. Até onde a gente pode ir? E aonde que a gente tem que parar para deixar Deus continuar? Então, queridos, nós podemos ajudar de muitas formas, mas não conhecemos a dor independente de algumas pessoas. Você pode abraçar. É igual uma pessoa, um amigo seu. Um amigo seu, a mãe dele faleceu. E você vai lá no velório e você abraça o seu amigo e vai querer consolar o seu amigo, mas a sua mãe não morreu, a sua mãe está viva. Você não sabe que dor que é essa, de perder a mãe. Você não sabe qual é a dor de perder um pai. Você não sabe qual é a dor de perder um filho. Então também a gente não sabe qual é a dor que as pessoas chegam na igreja. Nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, ele nos conhece. O Espírito Santo vê o nosso coração como ninguém vê. O Espírito Santo, ele vê as nossas lágrimas. O Espírito Santo vê os nossos gemidos, coisas que muitas vezes nós não externamos, nós não mostramos publicamente. Lá no lugar escondido. Você pode esconder do seu discipulador, você pode esconder do seu líder, você pode esconder de todo mundo, porque você não quer que ninguém veja que você está passando essa dor. Mas o Espírito Santo sabe, ele te assiste, ele te vê. A palavra de Deus, em Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos nós carregamos as nossas fraquezas, queridos. Deus nunca pediu para que a gente fosse forte. Fala isso para o seu irmão. Deus nunca pediu para que a gente fosse forte. Deus pediu para que a gente confiasse nele. O que Deus pediu é que a gente confiasse nele. Que a gente confiasse na sua palavra. Nós vamos ser amparados pela nossa fé nele, por aquilo que nós cremos nele. O próprio apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu vou depender mais dele ainda. Porque quando a gente se acha que a gente é forte, é um perigo. Então somente o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, é que conhece o nosso coração. Queridos, você não precisa de esconder nada dele. Eu tenho uma experiência de oração com o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu sento na minha cadeira, no meu quartinho, eu tenho um quarto de oração. Todos os dias eu sento lá e eu sinto a presença dele do meu lado. Eu sei que o Espírito Santo está dentro de nós, mas ele também é chamado de Paráclito, aquele que está ao lado. Às vezes você está passando por uma situação que talvez você quisesse que o seu discipulador estivesse com você naquele momento. Eu vou ser internado, vou passar por um momento de cirurgia ou de um tratamento
Eu queria tanto que o meu discipulador estivesse aqui comigo. A gente muitas vezes perde o entendimento da realidade da presença do Espírito. Você tem que carregar essa realidade da presença, que o Espírito Santo, Ele está com você. Jesus disse assim, que quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele estará convosco para sempre. Quando Jesus fala para os discípulos assim, estarei convosco até a consumação dos séculos, é como se Jesus estivesse mentindo então. Porque Jesus, depois de 3 anos e meio, foi embora. Mas é quem que veio? O Espírito Santo. Jesus era o consolidador para o lado de fora. O Espírito Santo é o consolidador para o lado de dentro. Não tem como Deus estar mais perto de você do que está agora. Querido, preste atenção, Ele está aí agora. Não existe nada que Ele não possa curar em nós. Não existe dor nenhuma que Ele não possa remover da nossa alma. Por que Jesus teve que passar por tudo isso? Por que Jesus teve que passar pelo desprezo? Por que Jesus teve que passar pelo abandono? Por que Jesus teve que passar por tantas decepções com o discípulo que o traiu, com o discípulo que disse que não conhecia? Eu fiquei pensando esses dias, até conversando com uma pessoa, como pode? Pedro andou por cima das águas. Acho interessante isso, porque Pedro andou por cima das águas, ele foi até perto de Jesus. Quando chegou perto de Jesus, ele afundou. E ele pediu, socorre-me. Jesus pega ele pela mão. Levanta ele. Mas os dois voltaram para o barco outra vez, sim ou não? Aí eu fiquei pensando, mas Jesus trouxe ele no colo? Jesus pegou ele nas costas e trouxe ele? Não, eles voltaram andando por cima das águas outra vez. Então, Pedro afunda, talvez recebe algo negativo na sua alma, por falta de fé, mas Jesus restaura ele na mesma hora. Então, Jesus, queridos, ele passou por todos esses problemas. Depois de tudo isso, Pedro vai falar que não conhece ele. É a mesma coisa que o seu discípulo andou com você tantos anos, e um dia, de repente, é pedido para ele a teu respeito, e ele fala assim, não, eu não conheço o apóstolo Michel. Foi isso que Pedro fez com Jesus. Isso é desprezo. Mas Jesus carregava isso. Então, queridos, presta atenção. Desprezo é despreciar a pessoa. É tirar o valor que ela tem. Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por tudo isso, passou pela cruz, tal, e ele não quis ser aliviado na dor. Por quê, queridos, que ele não quis ser aliviado na dor? Porque ele sabia que você ia enfrentar muitas situações, que você ia ter muitas dores, e ele tinha que sofrer o ápice da dor, ou seja, o nível mais alto de dor, para que qualquer tipo de dor que você carrega na sua alma, ele possa curar você, através da presença do Espírito Santo. Eu não sei como que está a sua alma aqui hoje, eu não sei quais são as dores que você carrega, eu não sei quais são os sentimentos que você tem aí dentro de você, que você nunca contou para o seu discipulador. Mas o Espírito Santo sabe o que você tem. E ele sabe que isso não é algo que seja bom você carregar. Ele quer curar você. Ele tem o bálsamo para isso. Ele tem a unção para isso. Ele tem poder para isso. Amém, queridos? Ele tem. Ele vê, querido, dentro de você, ele vê seu coração. Ele está vendo agora mesmo o seu coração. Ele já viu as lágrimas. Eu acho tão interessante que, acho que é Salmo 56 ou 58, diz assim, que Deus, ele pega as nossas lágrimas e ele tem um odre onde que as nossas lágrimas não são perdidas, elas são guardadas. As suas lágrimas não são à toa, ele vê as suas lágrimas. Quantas vezes você já chorou sozinho, escondido?
Ah, sou novinha, adolescente, já chorou. Já chorou escondido. Você, jovem, que parece que já chorou. Todos nós já passamos por isso. Porque são as marcas que nós trouxemos da escravidão. As marcas que nós trouxemos da rejeição. Uma vez estava fazendo uma pregação. E na mensagem, a mensagem era: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O soldado que estava ao pé da cruz disse assim: ele está clamando por Elias, vamos ver se Elias vem tirar ele da cruz. Mas ele não estava clamando por Elias. Ele estava dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Eu estava pregando que Jesus, quando ele falou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele falou em aramaico. Era a língua que ele falava quando ele era criança. Os soldados romanos que falavam o grego não entenderam. Pensou que era Eloi, pensou que era Elias. Aí Deus começou a me falar assim para mim: Jesus, na cruz do Calvário, ele tem uma mensagem para curar a sua infância. Tinha um homem de 40 anos sentado no meio. E aí, ele começou a chorar na mensagem. Aí quando eu olhei ele chorando, eu falei assim: eu tenho que ver o que esse homem está passando, tenho que ministrar ele. Chamei ele. Falei assim: o que está acontecendo, querido? Você quer falar? Você quer abrir? Ele falou assim: eu quero. O meu pai fez uma festa na minha casa. E só o meu pai era casado. Ele tinha 4 irmãos solteiros, que não tinham, eu não tinha sobrinhos. Eu era a única criança, eu tinha 9 anos, eu era a única criança que tinha nessa casa. E um dos meus tios tinha um relógio caro e chegou em casa, na festa lá, e colocou o relógio em cima da cristaleira. E o relógio sumiu. O relógio sumiu. O meu tio falou para o meu pai, o irmão dele: olha, o relógio sumiu lá, dá uma olhada, vê se seu garoto lá não pegou por acaso, porque era a única criança que tinha. Ele falou assim: o meu pai me pegou, levou para o quarto, falou assim: filho, não, onde está o relógio? Ele falou: que relógio, pai? E naquele dia meu pai me deu uma surra. Mas eu não tinha pego o relógio. E o relógio apareceu depois. E ele falava soluçando e chorando. Ele ficou marcado. Sabe por quê? Porque ele se sentiu desprezado naquele dia. Porque o pai não acreditou nele. O pai bateu, deu uma surra naquele menino de 9 anos. E ele estava com 40 anos agora. Fazia 31 anos que ele estava carregando aquela marca, aquela dor. E ali o Espírito Santo naquele dia abriu, externou para que ele fosse curado de uma forma sobrenatural. Amém, queridos? E nós podemos ministrar. O pai dele havia morrido já fazia 2 anos nessa época. Eu peguei um homem lá, eu não lembro se foi o pastor Moisés ou o pastor Brito, uma época lá. Chamei eles e ele falou assim: esse aqui vai representar o seu pai. Vai lá e fala para esse homem o que você gostaria de falar. E ele abraçava aquele homem e chorava e pedia: pai, me perdoa por esses 31 anos que eu fiquei magoado que o Senhor estava sendo curado naquele dia. Isso só o Espírito Santo é que pode fazer, queridos. Homens não podem fazer isso. Homens não mudam homens. Homens são mudados e transformados pelo Senhor. Amém, queridos? Nós vamos ficar em pé. E nós vamos começar a orar e pedir.
E você vai entrar numa comunhão, numa intimidade com o Espírito Santo agora. Se tiver uma música aí do Espírito Santo para a gente tocar agora. Davi entendeu isso, queridos, presta atenção. Davi na sua trajetória, ele entendeu isso. Ele estava procurando a compaixão de homens, ele estava procurando o consolo de homens, mas chegou um momento que ele entendeu, lá no Salmo 86, Salmo 86, 17, vamos dar uma olhada no que está escrito lá, tem como por aí, Jairo? 86, 17, olha lá, Davi vai falar assim: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam, ou seja, aqueles que me desprezaram, aqueles que me abandonaram, aqueles que me marcaram com feridas, e eles se confundam, porque tu, Senhor, me ajudas e me consolastes. Ele entendeu que o favor não vem de homens, o favor vem do Senhor. Embora nós precisamos uns dos outros, a Bíblia diz que nós temos que aprender a honrar uns aos outros em amor, amém, queridos? Mas não podemos colocar nossa expectativa em pessoas, somente nele. Feche os teus olhos, querido Espírito Santo. Que nós possamos aprender a amar os nossos irmãos. Sabemos muitas vezes, Pai, das lutas, das guerras, das dificuldades nos relacionamentos. Mas também sabemos, Pai querido, que o Senhor tem o remédio, que o Senhor tem a unção, que o Senhor tem um amor que não é natural, mas é o amor que vem do teu coração para nós, Pai querido. Como nós podemos amar os nossos irmãos, quando o Senhor diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como é amar o meu irmão como o Senhor nos amou? Só é possível pela presença do Espírito Santo. Só é possível pela manifestação dessa intimidade que nós entramos, Pai querido. Nós precisamos romper os nossos limites. Precisamos romper os nossos limites. Você precisa romper os seus limites hoje. Você não pode aceitar uma vida cristã rasa. Você não pode aceitar uma vida cristã mediana. Hoje, o Espírito Santo chama você para mergulhar na presença dEle. O Espírito Santo chama você para um relacionamento. Ele te ama, Ele deseja, Ele está vendo o seu coração. Ele já viu a necessidade, as fraquezas, e é Ele que nos ajuda. É Ele que é o intercessor, um consolador, o paráclito, aquele que está junto, aquele que está perto. Nem sempre você terá o seu discipulador perto, nem sempre você terá o seu consolidador perto, mas o Espírito Santo vai estar todo momento, toda hora aí com você. Aleluia! Então busque a presença dEle, queridos. Busque a presença dEle agora. Eu aconselho você agora a fechar os teus olhos e entrar nessa dimensão da presença. Espírito Santo, escura, Espírito Santo. Só o Senhor pode. Só Tu, Espírito Santo, é que pode nos curar. É só o Senhor que pode entrar lá naquele lugar onde está aquela dor, onde está aquela ferida, onde está aquela situação que parece que ela não vai embora, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Irabalash.
xericomba. Espírito Santo. Aleluia. Deixa ele fazer. Pede para ele, Espírito Santo, entra lá, Espírito Santo. Vai até lá nas profundezas, Espírito Santo. Nas águas profundas, Espírito Santo. Aonde não vejo, aonde eu não enxergo. O Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ilumina o meu interior agora, Espírito Santo. Ilumina e traz à tona, oh Espírito Santo. Majestade, Santa Majestade, Santa Aleluia. Majestade. Escuta, você que quer receber essa unção sobre você, nós vamos ungir você. Você que entende que precisa de uma unção, você quer se aprofundar na unção do Espírito Santo, você pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. É um convite do Espírito Santo. Ele quer trazer um toque sobre a sua vida. Pode vir. Deixa o fogo descer, Pode deixa vir. o vento soprar, deixa a glória cair. Pode vir. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Aleluia, Senhor. Deixa o fogo descer. Deixa descer a presença. Deixa o Espírito Santo trabalhar agora, queridos. Não limite o seu entendimento. Deixa ele fazer. Deixa o Espírito Santo se mover agora. Deixa ele tocar lá aquele lugar. Deixa ele tocar aquele lugar que você precisa que ele toque. Pede para ele, Espírito Santo, toca aquele lugar. Toca aquela área que eu preciso. Você anda com pessoas que te amam, mas só Ele pode curar você. Vamos orar para essas pessoas. Deixa a glória cair. Aleluia. Espírito Santo. Orixere cantará sombra. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo, na área que precisa. Deixa o fogo Você trabalhar. descer. A tua palavra diz que nós somos como o vaso de barro na mão do oleiro, e que Ele molda a nossa vida segundo o seu parecer. Esse é o momento de deixar o Espírito Santo moldar você agora. Ei, cantoreba, xarabala. Toma, Espírito Santo. Que as tuas mãos sejam sentidas, Pai querido. Espírito Santo, que as tuas mãos venham, as tuas mãos
toque. São mãos que têm zelo. São mãos que curam. Mãos que libertam. Mãos que mudam. Ei, cantará xericombarasoma. Ah, Espírito Santo, Espírito de Deus, xericantarabarabasoma. Ei, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, oh, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento Espírito soprar. Santo, tu sabes, tu conheces, Espírito Santo, o coração dessa moça. Sabe exatamente o que ela precisa. O Senhor conhece as áreas, Pai querido, que ela precisa ser fortalecida. Agora mesmo a unção venha sobre ela, Espírito Santo. E deixa o fogo descer, Oh, vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E majestade santa, e majestade. Espírito Santo, visita o coração desse jovem. Áreas, Senhor, áreas difíceis que tem carregado ainda, Senhor. Você pode agora, Pai. Você pode consolidar essas áreas, encorajar a Ele vencer, Senhor, essas situações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais sobre, O Espírito, Senhor, venha sobre ele. Toma o espírito humano deles. mais sobre, Opera, Senhor, o teu poder sobre ele. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Toma mais sobre, a vida mais dessa moça. mais glória. Visita o coração. Eu não sei as marcas, Pai querido, que ela trouxe desde a infância, Senhor. Mas tu sabes. Sabe, Senhor, das áreas que ela precisa ser fortalecida e encorajada, Senhor. Oh, venha sobre ela agora, Pai. Venha sobre ela, Pai. A tua presença. Mais glória, A tua presença. mais sobre, Oh, Espírito Santo. Vem sobre esse jovem, Espírito Santo. Espírito Santo. deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer. Oh, Espírito Santo. O Senhor ama tanto esta mulher. E não quer mais, Pai querido, que ela carrega nenhum tipo de marca, Senhor. Que ela possa entrar nessa dimensão agora, Senhor. Sheba. Precisa disso. Peça a Ele. No soprar, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Mais sobre, mais sobre.
mais fogo, mais glória, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Escuta, filho. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.